Vamos lá para mais um vídeo, mas antes não deixe de fazer sua inscrição no canal para que você tenha acesso a todos os conteúdos e tenha um conhecimento amplo e simplificado sobre o direito. E o tema é o seguinte, o tema de hoje: é crime ultrajar a bandeira nacional em público? Ou seja, queimar, desrespeitar a bandeira nacional em público é crime? Muitas pessoas não têm conhecimento sobre esse assunto na área do direito. E vamos esclarecer esse seguinte tema, esse tema que foi proposto no vídeo agora. Primeiro, a gente tem que entender um mosaico de normas jurídicas para poder chegar a uma conclusão sobre esse tema proposto. Primeiro, nós temos que entender que o direito penal, ele, quando vai falar de pena, ele menciona infração penal como gênero. E a infração penal como gênero, ela se divide em duas espécies, que é o crime e a contravenção penal. Contravenção penal é aquele crime de menor potencial ofensivo, que é de competência dos juizados especiais criminais, no qual a pena ali não passa de 2 anos. Tá ok? Então, entendendo essa breve introdução sobre a questão de infração penal e suas espécies, ou seja, o crime e a contravenção penal, podemos agora entender de forma mais aprofundada e buscar a resposta para a pergunta do tema. Primeiro, nós, como eu tinha falado anteriormente, temos que entender um mosaico de normas jurídicas para chegar à resposta do tema. E a primeira norma que temos que entender para entendermos a resposta do tema é o seguinte: é o Decreto-Lei 898 de 1969. Esse Decreto-Lei 898, ele previa a questão dos crimes da Lei de Segurança Nacional na época. Então, ele previa listas de crimes da Lei de Segurança Nacional. E nesse decreto-lei estava lá tipificado no artigo 44 o crime de ultrajar a bandeira nacional, ou seja, você desrespeitar, insultar a bandeira nacional em ambiente público. E a pena era de 2 a 4 anos de detenção. Depois veio a Lei 6.620 e essa lei não quer dizer revogou não, essa lei 6.620 que veio posterior ao decreto-lei 898 repetiu novamente a punição no que diz respeito a ultrajar, desrespeitar a bandeira nacional. A pena só foi reduzida a pena mínima, que antes no decreto 898 era de 2 anos a 4. Na lei 6.620, a pena por ultrajar, ou seja, desrespeitar a bandeira nacional, foi estabelecido de 1 a 4 anos. Depois veio a atual Lei de Segurança Nacional, a 7.170, de 83, que não estipulou ali no seu arcabouço jurídico, nas suas normas, a questão da punição do desrespeito, do insulto à bandeira nacional em público. Então, ela não repetiu a pena da Lei 6.620 e do Decreto-Lei 898. Então, ficou esse vácuo de punição quanto à questão de crime de ultrajamento da bandeira nacional em público. Aí fica a pergunta: então quer dizer que não há mais o crime de insultar, desrespeitar a bandeira nacional em público, já que a atual Lei de Segurança Nacional 7.170 de 83 não previu mais o crime de ultrajar a bandeira nacional, ou seja, revogou as normas que penalizavam esse crime nas leis 6.620 e Decreto-Lei 898. Aí vem a questão
da Lei 5.700, que fala das formas ali de expor os símbolos nacionais. E lá no artigo 31, inciso 2 desta Lei 5.700, diz que diz as formas como se deve expor os símbolos nacionais. E lá no artigo 31, inciso 2 desta lei, diz que a bandeira nacional ela não pode ser exposta de qualquer forma. Ou seja, ela não pode ser pichada, ela não pode ser mudada as características da bandeira nacional. E lá no artigo 35 desta mesma lei, 5.700 de 71, diz que a violação dessas características da bandeira nacional, que estão lá previstas no artigo 31, inciso 2, diz o quê? No artigo 35, que a violação dessas características da bandeira vai configurar a contravenção penal. Configuraria contravenção penal com pena de multa. Tá, ok? Não mais com pena de detenção, de privação de liberdade, mas a lei diz que haveria a pena de multa. Então, entendendo esse mosaico jurídico aí de leis que acabamos de mencionar, podemos chegar à conclusão que não existe mais o crime de ultrajar a bandeira nacional, ou seja, de desrespeitar, insultar, queimar a bandeira nacional em público, não seria crime, porque a atual Lei de Segurança Nacional, 7.170 de 83, revogou o crime de ultraje da bandeira, ou seja, de desrespeito da bandeira nacional em público, que estava previsto no Decreto-Lei 898 e na Lei 6.620. Então, como a atual Lei de Segurança Nacional revogou o crime de ultraje, ou seja, de desrespeito da bandeira nacional, então restou a Lei 5.700 de 71, que, como eu falei lá no artigo 35, diz que mudar as formas, as características da bandeira nacional configura contravenção penal. Não crime, mas contravenção penal, ou seja, é uma infração penal de menor potencial ofensivo, cuja pena, segundo o artigo 35 da Lei 5.700, mudar as características da bandeira configura a pena de multa. E o que seria mudar essas características da bandeira? Existe hoje decisões de tribunais da jurisprudência que modificar as características da bandeira, como fala ali a Lei 5.700, seria o quê? Pichar a bandeira em público, ou seja, queimar, isso tudo mudar as características, as formas da bandeira nacional, o que configuraria a contravenção penal. Mas tem entendimentos doutrinários que diz que não configuraria nem contravenção penal, porque a Constituição fala da questão da liberdade de expressão, e como não existe uma lei penal que fala que seria crime, então não configuraria nem crime, seria uma conduta atípica, tá ok? Mas hoje em dia, a maioria da jurisprudência entende que não seria crime, pois não tem uma lei que tipifique o desrespeito da bandeira nacional em público como crime, mas seria uma contravenção penal, ok? Porque lá no artigo 35 da Lei 5.700 de 71 diz que modificar as formas das características ali da bandeira configura contravenção penal. E como seriam essas formas, segundo a jurisprudência atual, seria o que? Pichar, queimar a bandeira nacional em público. Então, tudo isso essa conduta configuraria contravenção penal, conforme o artigo 35 da Lei 5.700 de 71. Então, esse foi o tema de hoje, espero que eu tenha esclarecido. Então, só para resumir,
queimar, desrespeitar a bandeira nacional em público não é crime, porém é contravenção penal, ou seja, uma infração penal de menor potencial ofensivo, que segundo o artigo 35 da Lei 5.771, ocasionaria a pena de multa. Tá ok? Então, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.